Luiz Kreuser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Família Addams 2, que estreia nessa quinta-feira, dia 28 nos cinemas. E, gente, como eu amo uma família! E nesse vídeo eu vou falar sem spoilers sobre esse segundo filme e também falar um pouquinho aí da origem da família Addams, até porque a gente tá entrando na semana do Halloween. Quem nunca se vestiu de Wandinha, não é mesmo? Ou do Feioso, ou de qualquer um da família Addams, porque afinal essa família tá aí há gerações. Mas antes da gente entrar aqui no assunto sobre o filme, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Antes de começar a falar sobre o filme, eu queria falar sobre um contexto geral da família Addams, porque como eu falei, né, no início do vídeo, é uma família que tá aí por gerações. Pra quem não sabe, a família Addams originou de uma história em quadrinhos escrita em 1932 e parte dessa história em quadrinhos foi publicada no The New Yorker. Já falei aqui, inclusive, dessa revista que eu particularmente gosto muito, como as capas são muito interessantes e desde lá, né? E esses quadrinhos, eles eram quadrinhos de humor, mas também sátiras, que algumas chegavam a extremos, né? Como explosões, inclusive a gente vê nesse segundo filme, mas também sobre a família tradicional, como a gente viu no primeiro filme. E depois dos quadrinhos, originou a série de 64 da TV, que também originou depois o filme de 91, que eu acredito que é a obra que a maioria das pessoas teve contato. E é muito interessante porque assim, né, a gente vê há quantos anos a família Addams existe e eu acho que não existe uma pessoa no mundo que não reconhece a música clássica. Tararara, 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 tararara. E o mãozinha, né, fazendo. E lendo, né, mais sobre a história da família Addams, eu achei muito legal, porque se a gente for reparar as adaptações que tiveram até agora, eles mantiveram a essência da história, né, que é justamente trazer esse humor, satirizar, apesar de estar associado, de certa forma, com o gênero de terror. Como eu falei, né, quem nunca aí no Halloween se vestiu de Wandinha ou qualquer membro da família Addams. E agora a gente tem a animação, né, que fala com o público mais novo, também traz a nostalgia para quem acompanhou o filme dos anos 90, e agora a gente tem a estreia do segundo filme nessa quinta-feira, dia 28. Eu preciso começar falando que eu amo animação. Eu acho que a animação, de uma forma geral, traz uma beleza para as discussões e uma leveza que hoje em dia, às vezes, a gente não tem. Principalmente se tratando de um filme que fala tanto sobre origem. No primeiro filme, quando a gente tem o contato com o retorno da família Addams, a gente vê uma pequena história de origem deles, mas é um filme que fala muito sobre aceitar as diferenças, sobre o outro ser estranho e que essa estranheza também depende de perspectiva, né? Porque a galera daquele condomínio todo plastificado era estranha para a família Addams, assim como a família Addams era estranha para essas pessoas e locais anteriores que eles tentaram viver, que a gente vê isso logo no início do filme. Então, foi um filme que sempre falou muito sobre origem e sobre respeitar essas diferenças dentro desse humor que a família Addams traz muito bem. E aqui, nesse segundo filme, a gente tem uma continuação dessa história, mas é uma origem muito mais internalizada na Wandinha. Eu tenho que falar dela porque ela é uma das minhas personagens favoritas, apesar de amar todos, como eu falei, o Mãozinha, né? Quem não gosta do Mãozinha? Mas a Wandinha, lá no primeiro filme, ela também teve essa fase de descoberta da adolescência e como se vestir, irritar os pais, mas aqui a gente tem uma história muito mais aprofundada para justamente descobrir a origem da Wandinha, se de fato ela era da família Addams. Eu acho esse arco extremamente importante porque nem sempre a gente tem o contato com os antepassados da nossa família, né? Eu, por exemplo, eu nunca conheci minhas avós paterna e materna e eu acho extremamente importante a gente conhecer as nossas origens, a nossa história, e por isso a Universal Pictures e a Meu DNA me convidaram para falar tanto desse segundo filme da família Addams, mas também para falar sobre o Meu DNA, que é um teste de ancestralidade. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade de fazer esse teste, então eu amei que eles me fizeram esse convite. E com esse teste, eles conseguem descobrir de 5 até 8 gerações pra trás. E é um teste super completo, porque eles conseguem acessar 88 populações. Então, assim, eu não só vou saber sobre as minhas avós, como também tataravós, tataravós. E pra fazer esse teste, é só ir no site do Meu DNA, o link tá aqui na descrição. E daí, eles vão te enviar um
um kit que você faz a coleta você mesmo, uma coleta domiciliar, e você envia pro laboratório o seu teste sem custo adicional, tá tudo incluso quando você vai comprar ali o teste, e aí é só esperar o resultado. Então fiquem de olho lá no meu Instagram que eu vou compartilhar quando o meu teste chegar. E eu acho isso extremamente importante, porque, por exemplo, eu já tinha muita vontade de ir pra cidade que meu avô nasceu, e aí agora com esse teste é bem provavelmente, se eu descobrir mais coisa, querer ir atrás de mais coisa. Eu acho realmente muito importante a gente conhecer a nossa história, e eu tava lendo que inclusive eles trazem um contexto histórico, como por exemplo o momento em que a sua família chegou no Brasil. Eu acho isso extremamente muito legal, então eu tô muito empolgada pra ver meu resultado e também compartilhar com vocês. E aí a gente descobre a nossa origem, como a Wandinha descobriu nesse segundo filme, mas não foi só ela que descobriu coisas aí, a gente vê também o Feioso entendendo mais sobre o amor. E ainda sobre esse arco dentro de uma história em animação com muito humor, eu me divirto muito assistindo a Família Addams. Eu também gostei que eles trouxeram um tom dramático pra história, e eu senti essa história tão bem contada, porque em vários momentos a gente vê como algo muito significativo ali no começo acaba sendo essencial pro final do filme. Então eu gostei muito de como eles trabalharam toda essa questão da origem familiar, porque, como eu tinha falado lá no primeiro filme, a gente já tinha um contexto de origem da família Addams, mas era muito simbólico, só pra gente ver como eles chegaram até aquela casa icônica da família Addams, mas aqui a gente realmente tem um aprofundamento e um entendimento maior, até mesmo com relação ao tio. A gente tem uma descoberta sobre ele que é muito interessante e que mostra também as diferenças dentro da nossa família. Agora, outro ponto que eu não posso deixar de falar é que, além desse arco de descoberta maravilhoso, eu preciso falar da trilha sonora, que tá incrível, tem várias músicas icônicas, mas eu tenho que ressaltar aqui o momento sobre o primo, com toda a malemolência do Snoop Dogg. Gente, eu ri muito dos momentos dele, e esses momentos de trilha sonora também traz outros momentos icônicos, porque eu sinto que esse filme, ele homenageia outros filmes que a gente conhece, como por exemplo, no momento da explosão, é total V de Vingança, então eu ri muito, inclusive porque eu amo esse filme. E tem um outro momento também, como eu tinha falado, né, o filme, apesar de ser de humor, ele tem uma pegada pro terror, né, uma associação, vamos colocar dessa forma, mas não do terror que dá medo só pela construção, né, que a família Addams tem realmente. E aqui nesse segundo filme a gente tem um momento meio macabro, quando tem uma discussão ali de anomalia genética, e eu senti também que esse momento foi uma outra homenagem aos filmes que falam de grandes criaturas como Godzilla. Então eu senti realmente que esse filme, ele tem pequenas homenagens ao longo dele, principalmente porque a gente vê vários cenários diferentes. Inclusive é muito interessante ver como a família Addams se adapta nesses ambientes diferentes, como na praia, por exemplo, dentro de toda essa temática de road trip, né, de família. Eu amei. E outra coisa que eu preciso ressaltar também sobre essa animação é o elenco maravilhoso. No áudio original, né, a gente tem a Chloe Grace Moretz como a Wandinha, tem o Oscar Isaac, que tá um elenco assim incrível, mas a dublagem brasileira também super bem feita, que traz exatamente o tom que as cenas precisam, principalmente nos momentos mórbidos da Wandinha. Bom, gente, então é isso, assim, A Família Addams 2 é um filme que traz uma discussão extremamente importante sobre entender a sua identidade, sobre entender as suas origens, e falando mais da Wandinha, ainda mais numa fase dessa adolescência que a gente tá em uma descoberta maior da nossa vida, e a importância da família disso, né? Porque por mais diferente que seja a sua família, ainda assim ela tá ali pra apoiar. Essa estrutura é muito essencial, e é muito essencial pra gente se entender. Então, assim, gente, A Família Addams é um filme super gostosinho, é um filme pra você assistir sozinho, é um filme pra você assistir com a sua família e se divertir muito. É aquele filme assim, ai, eu quero me divertir. Ele é um filme que fala sim com uma geração mais nova, principalmente nesse arco de descoberta, mas ele é um filme pra todo mundo. A gente vê, inclusive, pela trilha sonora, comunica totalmente com o público adulto. Então, assim, realmente a animação da Família Addams é um acerto muito
grande e eu queria ver mais adaptações ainda. Lembrando que o filme estreia dia 28 de outubro nos cinemas, então confere e não deixa de conferir também os seus antepassados. Lembrando que o link tá aqui na descrição e eu vou compartilhar com vocês mesmo o meu teste depois. Mas eu quero saber de vocês, em que momento vocês descobriram a família Addams, o quanto significou pra vocês e o que vocês acham da animação? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!